ao Agosto Dourado, né, nós vamos falar sobre a amamentação, né? Nós já estamos no final do mês, então esse mês foi um mês assim que teve um excesso de transmissões sobre a amamentação, né? Porque todo mundo conversou sobre isso, então é muito legal, né? Esse número de informações para as mulheres, né? Para as dúvidas, todas as dúvidas que a gente tem em relação a isso. E quando a gente conversou para resolver sobre o que falar, né, nesse dia, a gente pensou, né, de estar falando sobre a hora de ouro. Tá? Então, trabalhando a questão, né, do agosto dourado, né, hora de ouro, que é o nosso dia, que é o tema desse mês. Nosso grupo Maternando, né, ele faz parte do projeto de extensão Performa, e ele tem desenvolvido, a partir agora do segundo semestre, rodas virtuais. Né? A Fernanda, nossa bolsista, a Daiane, né, nossa voluntária do programa, e a gente ainda tem a Odete, que hoje não pôde estar presente, a professora Sandra, e parceria de outros projetos de extensão. Tá? Por que nós resolvemos falar sobre a hora de ouro? Né? Então, e também o que é essa hora de ouro, né, que as pessoas falam. Então, na definição de hora de ouro, deixa eu passar aqui, é aquele primeiro momento depois que o neném nasce, né, a primeira hora de vida desse bebê, né, tanto o bebê prematuro como a termo. Tá? E ele envolve um monte de conjuntos de práticas que foram comprovadas cientificamente como as mais adequadas para a estabilização, né, fisiológica, tanto da mãe como do bebê, né, nesse momento do nascimento. É um momento muito delicado. Né? Michel Odan já falava isso há muito tempo, e depois várias pesquisas vieram comprovando como esse momento para a mãe e para o bebê, essa uma hora define um monte de coisas, né, no desenvolvimento desse bebê, né, e dessa relação depois, né, de coisas que podem ser atrapalhadas, né, se a gente intervém nesse momento. Tá? E por que é importante a gente falar isso? Porque nós temos uma assistência ao recém-nascido ainda muito intervencionista. Né? Normalmente, o que a gente observa? Né? O neném nasce, ele é separado da mãe, vai para uma unidade de cuidados, lá o bebê ele é aspirado, o cordão é cortado precocemente, né? Faz feito todos os exames, a equipe de enfermagem pesa, mede, identifica, faz credê, que é aquele colírio que coloca nos olhos do bebê, que é iodopovidona, faz a vacina da hepatite, e só depois que esse neném volta para a mãe. Em alguns lugares, né, inclusive maternidades privadas, esse bebê fica pelo menos 2 horas, às vezes, numa incubadora. Né? Até um tempo atrás, isso era muito comum. Né? Ficava, e a família via o bebê através de um vidro, ele dentro da incubadora. Então, não se respeitava esse momento precioso, que é a primeira hora depois do nascimento. Né? Que esse bebê precisa estar em contato com essa mãe, né, com quem ele conviveu durante 9 meses. Né? Então, imagina, um bebê, 9 meses, escutando a voz da mãe, tendo contato com a mãe, né, tendo as relações familiares, né, as bactérias daquela casa onde ele vivia, e de repente ele fica dentro de uma unidade totalmente separada, com pessoas que ele não conhece, e com procedimentos que já se mostraram que não são eficazes e adequados para aquele momento do nascimento. Tá? Por isso que é importante a gente estar conversando sobre essa hora de ouro. A primeira coisa, né, que se discute quando a gente fala desse momento é o contato pele a pele. Né? O que é o contato pele a pele? É o bebê pele com a mãe. Né? Não é bebê sobre o campo. Não é bebê enrolado com roupa no colo da mãe. É pele do bebê com pele da mãe.
né? E o que as pesquisas mostraram, né? Que esse contato pele a pele é um momento ímpar que se cria, que ajuda a criar o apego entre mãe e bebê. Né? Por quê? Porque todos os hormônios que estão envolvidos ali no parto, principalmente no nascimento, né? A ocitocina, a adrenalina, que deixa o bebê alerta, a mãe alerta, a questão da prolactina, quando o bebê começa a cheirar, né, o peito da mãe, esses hormônios eles vão ajudando nessa formação do apego. Então, tanto para a mãe como para o bebê, é importantíssimo esse contato, tá? E para a mãe, com a liberação, né, da ocitocina, e ainda previne hemorragia, porque ela libera a ocitocina, ajuda a contração do útero, né, no pós-parto. Então, é importantíssimo para a criação do apego e o estabelecimento das relações e manutenção daquele coquetel de hormônios que estão presentes nesse momento. Ajuda também esse contato pele a pele a iniciação e a exclusividade da amamentação, porque os estudos avaliaram que quando o bebê não é mantido no pele a pele, nessa primeira hora, eles têm mais dificuldade, tanto para iniciar como para manter por mais tempo a amamentação no pós-parto, né, no decorrer da vida. Então, você manter esse contato pele a pele facilita. Reduz a dor do recém-nascido. Então, por exemplo, procedimentos que a enfermagem pode fazer com esse bebê, tipo a Canaquion intramuscular, vitamina K, a questão do próprio colírio, que pode ser postergado depois, ele deveria ser feito com o bebê no colo da mãe. Além disso, diminui a reatividade ao estresse, ao estresse, né? Tanto materno como neonatal. Então, melhora a questão da frequência cardíaca, mãe e bebê, facilita a questão do estabelecimento, né, fisiológico. Um momentinho. E também facilita a termorregulação, né, do bebê. O que é isso? O bebê, ele precisa manter a temperatura, ele não consegue manter espontaneamente. Então, o colo da mãe é o lugar ideal para esse bebê ir, porque a mãe vai emitir a temperatura que o bebê precisa naquele momento, tá? Então, a termorregulação também não precisa dele ir para uma incubadora ou para um berço de calor radiante, que o colo da mãe fornece o calor que ele precisa. E isso é uma imagem de pele a pele, né? Bebê no colo da mãe, né? E essa troca de olhar entre os dois, que vai ajudar toda essa liberação de hormônios que ele precisa nesse momento. E essa troca pode ser feita, inclusive, no momento da cesariana, né? Não é só no parto normal que tem a troca. Então, a mãe, no procedimento cesariana, ela também deve ser oferecida a oportunidade dela receber o bebê, né? E ficar em pele a pele enquanto o procedimento continua, né? Não é olhar só o bebê. Né? Como a gente vê, o bebê todo enroladinho é mostrado para a mãe, né? E depois é levado para longe da mãe. Isso não é contato pele a pele, né? A mãe vê o bebê é uma coisa, a mãe tá com o bebê no colo dela é outra coisa diferente. Outro cuidado, né, que deve ser oferecido é a amamentação na primeira hora. Por quê? Porque a amamentação protege a saúde da criança, que reduz em 12% o risco de mortalidade infantil. Né? As pesquisas mostraram que bebês que são amamentados têm menor chance de morrer por desnutrição e outras questões depois. Né? Provavelmente pela proteção que o colostro, principalmente o colostro nos primeiros 3 dias, traz para esse bebê. E também por diminuir as infecções respiratórias e gastrointestinais. Então, fazendo essa proteção com a diminuição das infecções, reduz esse risco de mortalidade infantil.
Então, essa amamentação na primeira hora não é pegar o bebê, pegar a cabeça do bebê e ficar colocando no peito. É deixar, porque quando os dois ficam no olho a olho, né, ele instintivamente, aproximadamente depois de 10 minutos do nascimento, ele começa a buscar o peito. Tem até alguns filmes na internet que mostram o bebê caminhando, né, no colo da mãe, assim, né, deitado, ele caminhando como se ele estivesse caminhando, recém-nascido, para chegar até o peito da mãe. E esse olho a olho, né, que a mãe fica, né, mãe e bebê, né, além, né, daquele contato pele a pele que a gente falou, né, que está promovendo nesse momento, né, essa liberação de hormônios que acontece, ajuda, né, na questão da ocitocina, e a ocitocina, quando o bebê começa a sugar, ajuda a liberar o leite, o colostro. Ao mesmo tempo, ajuda, à medida que o bebê começa a sugar, ajuda na produção de mais leite. O pele a pele também pode ser estimulado à medida que esse bebê fica no peito da mãe, no colo da mãe, na cesariana. O clampeamento oportuno ou tardio do cordão umbilical. O que é o clampeamento oportuno? Quando você espera de 1 a 5 minutos para cortar esse cordão umbilical. O tardio é quando você espera ele parar de pulsar ou a placenta, né, ser expelida. Tá? Na maternidade, né, se conseguiu se colocar como protocolo que pelo menos 3 minutos é o tempo que se espera para fazer o clampeamento. E foi uma guerra para conseguir isso, gente. Mesmo com todas as evidências que não é de agora. Né? Quando a gente faz o clampeamento precoce, o que diminui? O hematócrito da criança, a pressão arterial, volume sanguíneo, os estoques de ferro, e com isso vai aumentar a anemia, e também parece que diminui a bainha de mielina e parece, né, que tem mais estudos que vão estar mostrando isso mais adiante. Parece que diminui um pouco as habilidades do neurodesenvolvimento do bebê. Né? Então, imagina, o bebê vai fazer a primeira respiração, o pulmão vai abrir, porque ele estava colapsado, porque ela não fazia respiração, né, pulmonar, era via, né, oxigenação via cordão umbilical. Quando ele abre, né, ele recebe um fluxo de sangue para dentro dele. Se você nem nasceu, você cortou logo o cordão, esse fluxo de sangue vai para o pulmão, vai faltar no organismo do bebê. Né? Quando você mantém esse cordão pulsando, né, pelo menos nesses 3 minutos, que é o que, né, nas instituições a gente consegue pactuar, pelo menos ele repõe aquele sangue, primeiro sangue que ele perdeu, né, que foi para dentro do pulmão. Que ele perdeu não, que foi para o pulmão. E a placenta continua fazendo as trocas. Outra coisa, quando esse bebê começa a estabelecer a respiração, se ele está ligado no cordão umbilical, ele continua recebendo oxigênio. Então, dá tempo dele fazer a transição de feto para recém-nascido de forma mais suave. Né? Então, ele passou pelo canal, saiu, né, líquido, né, das narinas, saiu secreção do pulmão, né, líquido que estava no pulmão, intraútero. Né? Então, ele vai começar a fazer as trocas à medida que ele começa a respirar. Né? Então, tem a parte mecânica e a parte fisiológica desse processo respiratório. Ele estando ligado ao cordão umbilical, isso vai acontecer de uma forma mais suave, essa transição. Dá tempo, né, dele se estabelecer antes dele ficar sem o suporte do oxigênio. Então, deveria ser respeitado esse clampeamento, pelo menos de 3 minutos, se não conseguir mais tempo. E em alguns lugares, né, a gente estimula a mulher a escrever no plano de parto quem vai ser a pessoa que vai cortar esse cordão. E ela é oferecida a tesoura para essa pessoa. Geralmente ela escolhe o pai do bebê, né, ou a companheira, se for o caso, ou a mãe, se tiver com ela. Ela sempre escolhe outro profissional. Algumas vezes ela mesma quer fazer esse corte do cordão. Né? Já várias vezes já aconteceu
de ser realizado pela própria mãe, tá? Mas sempre, assim, a última pessoa que deveria estar cortando o cordão é o profissional, né? Porque é uma forma de você aumentar o vínculo, né, dessa família em relação ao corte do cordão, né? Já que o bebê está dentro, né, da mãe e o pai geralmente participa, né? A companheira ou o companheiro dessa mulher participa, e é uma forma de participar mais ativamente na formação desse vínculo. E aqui do lado é um bebê em que a placenta saiu, né? E depois que se cortou o cordão, né? Depois da placenta, a gente diz que é o bebê que veio em lótus, né? Esperou a saída da placenta para depois cortar o cordão. As pesquisas mostram que até 5 minutos você deve esperar. Mas, na verdade, porque não tem pesquisas que ficaram mais tempo além de 5 minutos. Né? Quanto mais tempo, mais pesquisas tiverem, mais, o tempo que fica, né, esse cordão pulsando até ele parar, porque enquanto o bebê necessita, ele mantém a pulsação. Eu já vi, né, a placenta ser, né, descolada, sair e continuar pulsando, incrível, né? Ela pulsar ligada ao bebê, apesar de não ter mais troca, ela saiu do útero, né? Mas ela é um órgão que consegue manter essa pulsação mesmo fora, né, da cavidade uterina, né? E por quê? Porque aquele bebê ainda estava precisando, né? Então, algumas culturas faz uma bolsa, né, envolve essa placenta, né, em óleos essenciais e mantém o cordão ligado até descolar espontaneamente. Mas na nossa cultura, normalmente, né, depois né, essa placenta que fica em lótus, né, com o bebê. A gente aqui, né, a placenta descolou, saiu, a gente clampeia e interrompe essa relação. Interrompe uma para começar outra relação, né? Mãe e bebê. E a gente, né, o objetivo da gente falar sobre essa hora de ouro é quanto mais a gente conhece né, o que é o melhor, mais a gente consegue garantir os direitos, né? Então a mãe, né, a gestante, fazendo o plano de parto, ela tem como colocar no plano de parto os cuidados que ela gostaria de ser efetuado com o bebê, para garantir que essa hora de ouro seja respeitada, né, na instituição onde ela vai. Então, quanto mais informação a gente consegue, né, trocar com a gestante, mais fácil fica para a gente poder conseguir garantir o direito. Tá? A apresentação, né? Obrigada. Vou parar aqui. Meninas, querem falar alguma coisa? De experiência de vocês, né? Se conseguiram que fosse feito com vocês essa hora de ouro, com o bebê de vocês, ou experiência do dia a dia. Fala, Você Fernanda. falou muito bem sobre tudo. Sim, as minhas mamaram na sala de parto. E com certeza isso faz muita diferença, né? Que o bebê, ele, assim que ele nasce, ele ainda está um pouco ativo, né? Depois desses 10 minutos faz essa busca. E aí, se deixar passar muito, o bebê já dorme, então já começa um ciclo ali que atrapalha, né? Toda a história da amamentação. Então, eu lembro que tem uma história que o Odan, quando falou isso a primeira vez num congresso que o bebê deveria ir para o colo da mãe, que metade dos médicos levantaram e viraram as costas, tipo assim, não vou ouvir. Tipo, que absurdo, né? É uma coisa tão simples que faz tanto sentido, né? Do ponto de vista científico, saúde, mas é tão simples de se deixar fazer, né? Uma mãe segurar um bebê ali na primeira hora, estava dentro da barriga, e os médicos assim, não, a gente não vai fazer. E depois, hoje a gente já sabe, né? O benefício que isso traz. É verdade. É verdade. Comigo também, né? Eu tive mesmo, né? Eu não tinha feito o plano de parto, eu não tinha ideia, por mais que eu tivesse estudado, né? Visto alguns filmes, documentários.
Mas na maternidade onde eu tive o contato pele a pele. A equipe perguntou, né, se o pai queria cortar o cordão. Não lembro o tempo exato, né, mas assim, não foi imediato, né, que realmente cortaram. E tive, né, esse benefício de ter, né, da Maria Flor ter sido colocada próximo ao meu peito, para que ela conseguisse realmente amamentar. E isso, mesmo ter passado os 7 anos, eu lembro, tenho a imagem assim perfeita, a lembrança bem direitinho nos meus pensamentos. E fica, né, Daiane? Porque as coisas, tantas coisas negativas, né, ficam marcadas como as coisas positivas. Então a gente precisa ter coisas positivas para contar, né, depois, para ficar nessa memória, né, desse cuidado. Então, mesmo que depois tenha tido algumas dificuldades, o fato de, no primeiro momento, né, ter tido esse contato pele a pele, isso minimiza outras questões, né, depois. Então, isso é muito importante. E eu quero chamar a atenção da enfermagem, porque muitas vezes tem vários procedimentos que a enfermagem pode esperar para fazer depois, né? Então, assim, o neném nasceu, está no colo, a primeira coisa numa maternidade é identificar esse bebê. Identificou o bebê e a mãe? Deixa os dois quietinhos, né? Os outros procedimentos, o pediatra pode olhar o bebê no colo da mãe, e esperar um minutinho, né, antes de começar, uns minutinhos antes de começar a fazer. Só visualmente você tem como saber se esse neném está bem, se ele está, né, rosado, se ele está ativo, né? E aí isso vai diminuindo a necessidade de você colocar a mão em cima dele, né? Que inclusive o cheiro da luva pode atrapalhar esse momento que o bebê, né, está sentindo o cheiro da mãe, né? Tá se apropriando do cheiro da mãe, e a mãe com o bebê, né? Porque o cheiro é importante no reconhecimento, né? O bebê, ele começa com a mãozinha, ele vai colocando essa mão, não só naquele momento, mas ao longo, né, da amamentação, né? Por quê? Porque ele precisa desse toque, esse toque tem que ser da mãe, né? Com ele e ele com a mãe. Então, isso é importantíssimo. Então, tem coisas que a gente pode esperar um pouquinho para poder fazer, né? Para não precisar ser, né, tão imediato. Não é verdade? Então é isso. Esse filme ele vai ficar disponível no canal, apesar de, né, de eu ter tossido, eu já peço desculpas, né, pela tosse, mas tem hora que não tem jeito. E a gente vai deixar ele disponível, né? A gente pode fazer uns postzinhos para falar, né, pedir às pessoas para olharem o canal, né, para ver tanto de trabalho de parto como esse, né? E a gente vai estar disponibilizando, e mês que vem a gente terá outra atividade, né, de grupo, né, que a gente espera a participação de todos, tá bom? Vou encerrar a gravação.